Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de terça-feira, dentro deste tempo santo da Páscoa, chegamos ao coração de uma semana muito especial. Faltam apenas 5 dias para o grande dom de Pentecostes, quando a Igreja celebrará a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria, nossa mãe. Estamos, portanto, em vigília espiritual, como aqueles discípulos que, cheios de espera e de confiança, aguardavam a promessa do Senhor. Maio também é o mês consagrado a Nossa Senhora, o mês em que a Igreja inteira eleva o coração para Maria com ternura e devoção de filhos. E nesta noite, a novena de Santa Rita de Cássia ainda ressoa nos corações que a ela recorreram com fé, pedindo o impossível, pedindo consolo, pedindo força. Você chegou até este momento carregando o dia que viveu. Talvez tenha sido um dia de alegria, de conquistas pequenas que só você sabe o quanto custaram. Talvez tenha sido um dia pesado, marcado pela fadiga do trabalho, pela tensão nos relacionamentos, pelas preocupações que insistem em não nos deixar respirar. Talvez você carregue uma saudade que dói, uma incerteza que não resolve, uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Qualquer que seja o peso, Deus conhece cada detalhe do que você viveu hoje. Nada passou despercebido aos olhos do Pai. Nesta noite, a oração nos convida a pousar esse fardo, a deixar que o silêncio desta hora seja o espaço onde Deus encontra você, onde Ele fala ao coração com aquela voz suave que só se escuta quando paramos. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno e amoroso, Tu que me conheces pelo nome desde antes de eu existir, Tu que contastes os cabelos da minha cabeça e guardas cada lágrima que já caiu dos meus olhos, a Ti me dirijo nesta noite com o coração nas mãos. Que eu não duvide de Ti, mesmo quando o silêncio parece falar mais alto do que as Tuas respostas. Que eu não me deixe arrastar pela correria do mundo, que me convida a buscar sentido em tudo menos em Ti. Afasta de mim o desânimo espiritual que adormece a alma. Concede-me a graça de acordar amanhã com a mesma fé que os santos carregaram em seus corações. Cura em mim tudo aquilo que me afasta de Ti, a indiferença, a preguiça da oração, a tentação de achar que consigo carregar sozinho o peso da vida, que eu encontre em Ti meu descanso, meu fundamento, a rocha sobre a qual construo cada dia. Olha também, Senhor, por aqueles que esta noite estão com a fé abalada, por aqueles que sofreram tanto, que começaram a questionar se Tu ainda estás presente. Visita aqueles que se afastaram da igreja por mágoas antigas, por escândalos que feriram a confiança, por caminhos que os levaram para longe. Estende Tua mão sobre os jovens que cresceram sem conhecer Teu nome, que buscam sentido em lugares que não saciam a sede da alma. Abençoa aqueles que estão no limiar, que ainda não se decidiram, que estão quase chegando,
mas hesitam na porta. Onde houver dúvida, traz a certeza da tua presença. Onde houver escuridão espiritual, traz a luz do teu amor. Onde houver coração endurecido, traz o fogo que derrete e recria. Eu creio em ti, Senhor. Não porque tudo faça sentido agora, mas porque aprendi que tua fidelidade é maior do que minhas perguntas e que teu amor nunca abandona quem confia em ti. Nas tuas mãos deposito tudo aquilo que sou. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guardião do povo de Deus, tu que com a força do Altíssimo venceste o adversário, a ti recorro nesta noite com confiança de filho, que eu viva protegido pelo escudo da tua intercessão. Afasta de mim as armadilhas invisíveis que tentam me fazer cair, a inveja disfarçada de cuidado, o orgulho mascarado de confiança, o ódio que se esconde no coração como ressentimento acumulado. Concede-me a graça de discernir os espíritos, de reconhecer o bem do mal, de não me deixar manipular por vozes que não vêm de Deus. Cura em mim toda a abertura que dei ao mal por ignorância, por fraqueza ou por descuido, e sela meu coração com a proteção do sangue de Cristo. Olha também por minha família, São Miguel. Coloca o teu escudo diante da porta da minha casa esta noite. Protege meus filhos, meus netos, meu cônjuge, todos aqueles que vivem sob o mesmo teto ou que carregam o mesmo sangue. Visita aquelas famílias onde a discórdia se instalou como hóspede permanente, onde a violência deixou marcas que ainda sangram. Estende tua proteção sobre as crianças que não têm quem as defenda, sobre os idosos que estão sós e vulneráveis, sobre os jovens expostos a influências que destroem a alma nas redes sociais e nas ruas. Onde houver obra do mal, traz a intervenção do Senhor. Onde houver família ameaçada, traz o cerco dos anjos guardiões. Onde houver lar sem paz, traz a presença sagrada de Cristo, que é o Senhor de cada casa que o recebe. Eu confio em ti, São Miguel, pois tu nunca falhas na tua missão de guardar aqueles que pertencem ao Senhor. Protege-nos esta noite e guia-nos em paz ao descanso. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, fogo que purifica e renova, a ti me dirijo nesta noite com uma necessidade que só tu podes saciar. Pentecostes se aproxima e minha alma anseia pela tua visita. Vem sobre mim neste silêncio da noite. Afasta de mim o medo que não tem nome certo, a ansiedade que aperta o peito quando as luzes se apagam e os pensamentos começam a circular sem parar. Cura em mim a angústia noturna, os pensamentos que assaltam no momento em que deito, as memórias dolorosas que escolhem a escuridão para se levantarem com força. Concede-me a graça do sono tranquilo, o dom do descanso profundo, aquele sono que só tu podes dar, o sono do servo que confia no dono da casa. Que eu feche os olhos esta noite sem carregar o peso do amanhã, sabendo que tu velas sobre mim enquanto durmo. Olha também, Espírito Santo, por aqueles que esta noite não conseguem dormir, por aqueles que estão deitados olhando para o teto, com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Visita os que sofrem de depressão, que sentem um vazio que não conseguem explicar nem preencher. Estende tua consolação sobre quem está em crise, sobre quem chegou ao limite das forças, sobre quem já não vê sentido no que faz. Abençoa os que amanhã acordarão ainda exaustos, que carregarão mais um dia, com um cansaço que vai além do físico. Onde houver insônia, traz o teu descanso. Onde houver mente perturbada, traz a tua clareza serena. Onde houver alma sufocada, traz o teu sopro de vida nova. Tu és o Consolador, o Paráclito prometido pelo Senhor, e tua consolação não falha jamais. Que ao acordar amanhã, cada um encontre em si uma força renovada, um ânimo que não sabia que ainda tinha, a certeza de que não está só neste caminho. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que tocaste leprosos e os purificaste, que ordenaste ao paralítico que se levantasse e caminhasse, que com uma única palavra fizeste cessar o sofrimento de tantos que a ti recorreram, olha para os enfermos desta noite. Que eu cuide deste corpo que tu mesmo criaste e habitaste.
Afasta de mim as doenças que se formam no silêncio, as inflamações, os desarranjos que o cansaço acumula. Concede-me a disciplina de cuidar da saúde como ato de gratidão pela vida que recebi. Cura em mim aquilo que os médicos ainda não nomearam, aquela dor que vai e volta, aquela fadiga que persiste mesmo depois do descanso, aquele mal-estar que eu aprendi a ignorar, mas que tu conheces bem. Fortalece cada célula do meu corpo com a tua graça sanadora. Visita esta noite os hospitais, Senhor. Entra nas UTIs, nos quartos de internação, nos corredores onde pacientes aguardam diagnósticos que mudarão suas vidas. Estende tua mão sobre os que sofrem de câncer, sobre os que convivem com o diabetes, com as doenças do coração, com os sofrimentos da mente que ninguém vê, mas que pesam tanto quanto qualquer dor física. Conforta aqueles que estão aguardando um resultado de exame com o coração apertado. Dá forças aos familiares que passam a noite em vigília junto ao leito de um ente querido. Abençoa os médicos e enfermeiros que estão de plantão agora, que escolheram curar como vocação. Onde houver dor, traz o teu bálsamo. Onde houver doença, traz a tua cura, segundo a tua vontade. Onde houver medo diante do diagnóstico, traz a paz que supera todo entendimento. Tu és o Senhor da vida, e nenhuma doença é maior do que o teu amor. Eu confio em ti, pois tu nunca falhas. Senhor Deus, Pai de toda a família, tu que na Sagrada Família de Nazaré revelaste o modelo de amor, respeito e comunhão ao qual todo lar é chamado, olha com misericórdia para as famílias desta noite. Que eu seja instrumento de paz dentro do meu próprio lar, que eu aprenda a ouvir antes de responder, a perdoar antes que o sol do ressentimento se ponha no coração. Afasta de mim a impaciência que fere sem querer, as palavras duras que saem nos momentos de cansaço e deixam marcas que demoram a desaparecer. Concede-me a sabedoria de amar as pessoas que mais amo, da maneira que elas precisam ser amadas, não como eu acho que deveria ser. Que o meu lar seja um espaço de aconchego, onde cada pessoa se sinta aceita, vista e amada. Olha também pelas famílias que estão em crise, por aqueles casais que esta noite dormirão de costas um para o outro, com um silêncio pesado que já não sabe como se romper. Visita as famílias marcadas pela ausência, onde o pai ou a mãe trabalha longe e os filhos crescem sentindo falta do abraço que não chega. Estende tua graça sobre os lares onde o vício do álcool, das drogas ou do jogo destruiu a harmonia que um dia existiu. Protege as crianças que crescem em ambientes de conflito, que precisam de estabilidade e amor para florescer. Abençoa os filhos que se afastaram dos pais e os pais que não sabem mais como chegar nos filhos. Onde houver desentendimento, traz o diálogo. Onde houver separação iminente, traz a reconciliação que só o amor de Deus pode operar. Onde houver lar partido, traz a cura que reconstrói o que o tempo e a dor quebraram. A família é tua criação, Senhor, e tu podes restaurar o que parece irreparável. Eu acredito no teu poder sobre os corações e sobre os lares desta terra. Pai de misericórdia, Deus de infinita paciência, que olhas para mim não com os olhos do juiz severo, mas com os olhos do pai que aguarda na estrada o retorno do filho, a ti me aproximo nesta noite com o coração humilde. Perdoa-me os pecados deste dia. As palavras que proferi sem medir o peso que carregavam para quem as recebeu, os pensamentos que cultivei no silêncio e que eu mesmo sei que não me honram, as vezes em que vi alguém precisando e preferi olhar para outro lado, as promessas que fiz e não cumpri, os momentos em que a preguiça venceu quando eu deveria ter agido com mais amor. Perdoa-me o tempo que desperdicei em coisas que não constroem, as oportunidades de bem que passei sem aproveitar, a indiferença com que tratei algumas pessoas que mereciam mais atenção minha. Olha também por aqueles que esta noite carregam culpa, por aqueles que cometeram erros graves e não sabem se têm direito de voltar. Visita os que se sentem tão sujos por dentro que acham que tua misericórdia tem um limite, que os seus pecados são grandes demais para serem perdoados.
Estende tua graça sobre quem está longe dos sacramentos por vergonha ou por medo, sobre quem faz muito tempo que não vai à confissão e carrega um peso que deveria ter sido depositado no confessionário há muito mais tempo. Dá-lhes a coragem de voltar, dá-lhes a certeza de que tu corres ao encontro de quem retorna. Onde houver culpa paralisante, traz a libertação do teu perdão. Onde houver coração endurecido pela vergonha, traz a ternura que amolece e renova. Onde houver alma que se escondeu de ti, traz o chamado suave que diz: volta, que eu estou esperando. Tua misericórdia é maior do que qualquer pecado, e teu amor não conhece esgotamento. Que eu durma esta noite com o coração limpo, confiando no teu abraço de Pai. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha do mês de maio, Mãe que nunca dorme enquanto seus filhos ainda não estão em paz, a ti confio esta noite tudo aquilo que sou, tudo aquilo que amo e tudo aquilo que ainda espero. Cobre-me com o teu manto sagrado enquanto eu dormir. Que a tua presença maternal seja a última coisa que minha alma perceba antes de fechar os olhos e a primeira que encontre ao despertar com a claridade da manhã. Que eu aprenda contigo a humildade que diz sim a Deus, mesmo sem entender tudo. Que eu aprenda contigo a paciência que aguarda a hora de Deus, sem pressa e sem desespero. Afasta de mim, Mãe querida, tudo aquilo que possa ofender o teu filho e machucar esta alma que ele resgatou com tanto amor. Pego pela tua mão e coloco debaixo do teu manto toda a minha família, meu cônjuge, meus filhos, meus netos, meus pais e irmãos, aqueles que me são queridos e aqueles com quem ainda não me reconciliei. Leva ao teu Filho Jesus cada nome que esta noite habita o meu coração. Intercede por aqueles que estão sofrendo e não conseguem rezar, por aqueles que estão tão cansados que as palavras não saem mais. Apresenta ao Senhor as lágrimas que não puderam ser ditas em palavras, os gemidos que só Ele compreende. Visita aquelas mães que estão sofrendo pelos filhos, que passam noites acordadas pedindo por uma conversão, esperando um retorno, aguardando um milagre. Ampara os filhos que perderam a mãe e sentem a dor dessa ausência de uma forma que nenhuma outra dor se compara. Neste mês que te é consagrado, Mãe amada, que cada oração eleve-se até ti como o perfume das flores que os teus filhos brasileiros tanto te oferecem. Que Pentecostes, que se aproxima, renove em nós o mesmo fogo que desceu sobre ti e sobre os apóstolos naquele primeiro domingo sagrado. Onde houver angústia, traz a tua paz. Onde houver solidão, traz a tua companhia suave. Onde houver alma perdida, traz o caminho que leva ao teu Filho. Mãe nossa, Mãe de Deus, Mãe de todos nós, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de encerrarmos este momento de oração, quero agradecer a você que ficou até aqui, que rezou comigo com o coração aberto, que entregou ao Senhor o que estava guardando. Foi um privilégio caminhar contigo nesta noite. Rezemos agora juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e em seguida invocaremos o Espírito Santo, que em poucos dias voltaremos a celebrar com toda a Igreja na grande solenidade de Pentecostes. Com fé e confiança rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo,
quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder do Espírito Santo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, tende piedade de nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.